Vamos falar agora dos protestos que tomam conta do país desde o término das eleições. Os manifestantes se reúnem principalmente em frente aos quartéis generais em defesa da Constituição e da liberdade de expressão. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o sociólogo e professor do IBMEC de Belo Horizonte, Lucas Azambuja. Muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Professor, o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas acusadas de incitarem, apoiarem, participarem também de financiar os bloqueios que pedem intervenção militar no Brasil. A versão de quem protesta é de que os atos antidemocráticos teriam um caráter espontâneo, sem qualquer estímulo financeiro ou político. Como o senhor vê esses episódios e a denúncia de que são organizados e orquestrados? Eu penso que não existe uma organização permanente, né, dessas manifestações. Na verdade, elas são mais um episódio de uma mudança política que vem ocorrendo aí no cenário brasileiro, que é o surgimento da direita, né? Isso vem se consolidando aí, principalmente a partir de 2010, 2013, e o que nós estamos vendo é um segmento da sociedade que não está se sentindo representada pelos mecanismos clássicos de representação, seja no parlamento, seja no governo executivo e agora, né, com a atuação no campo político do judiciário. Então, o que está ocorrendo é um movimento, e esse movimento vai encontrando adeptos, pessoas que se identificam com as pautas, com as diferentes pautas que existem ali dentro, e vão dando a sua contribuição, vão consolidando aí a sua organização, mas não existe uma organização permanente e estabelecida como aquelas que nós vemos em movimentos sociais tradicionais relacionados ao campo da esquerda, como é o caso, por exemplo, do MST. Professor, para participar da entrevista, a gente convida também o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Cristiano Vilela. Bem-vindo, Cristiano. Professor, como vai? Satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Jovem Pan. Professor, muito se fala realmente sobre essa questão de quem estaria financiando, quem estaria movimentando essas manifestações. É difícil para os poderes constituídos compreender esse novo formato, vamos dizer, de agregação da sociedade que passou a ter foco nos últimos anos, de formas mais espontâneas, de formas que não tenham uma liderança tão específica, tão clara, e nesse sentido, esse episódio de agora, ele está de alguma forma semelhante àqueles episódios de 2013, que acabaram, né, reverberando aí uma série de outros movimentos no Brasil? Eu vejo como uma continuidade, inclusive, do movimento que eclodiu em 2013, né, o surgimento, como eu falei, da direita, né, dentro de uma população, de segmentos da população que se identificam como pessoas de direita, né? Então, me parece que não há uma aceitação por parte do establishment político dessa nova preferência ou identidade política e ao mesmo tempo, então, esse movimento, né, ele tem formas de se organizar ainda, né, não permanentes, que elas se articulam através das redes sociais, respondem através das redes sociais e vão formando, né, a cada momento as suas formas de financiamento, as suas formas de ação, né, e as suas pautas, né. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos que entender é que essa é um movimento político que, na minha visão, ele veio para ficar, né? E, de alguma forma, as instituições, elas precisam, né, entender esses movimentos e acolhê-los dentro do sistema de representação, das suas pautas, né? E não criminalizá-los como tem sido, muitas vezes, feito por parte do discurso aí de classificá-los como antidemocráticos ou coisa parecida. Então, eu vejo como uma continuidade, né, e não como um movimento novo. Professor, nessas manifestações aí a gente tem visto muitas crianças também, né? O manifestante que leva crianças
para o protesto com o intuito de inibir o uso da força por agentes de segurança do Estado, ele pode ser enquadrado no Código Penal? Olha, eu não tenho formação jurídica, né? O que se observa é que esses movimentos, eles têm prezado muito por uma forma de protesto, né? Mais pacífica, né? Com menos ações de depredação do patrimônio público ou privado, né? A condução de crianças para esses protestos ou manifestações políticas nem sempre tem a intenção de inibir, de usar, né, essas crianças como uma espécie de anteparo contra a repressão policial, né? Pode ser apenas também o caráter, digamos, familiar, o caráter, como eu disse, espontâneo também dessas manifestações que fazem com que as pessoas vão com seus filhos ou com pessoas mais jovens, irmãos ou parentes desse tipo. Então, seria muito precipitado a gente generalizar, né, que haja uma ação coordenada, né, de utilizar crianças para esse fim. Eu acho que, na verdade, é muito mais a promoção, né, do caráter familiar, pacífico, de boa parte desses manifestantes. Cristiano? Professor, o senhor entende que, de fato, se trata de atos antidemocráticos e que se trata de atos que são atentatórios ao regime vigente, à ordem social, ou o senhor entende que se trata de protesto, de manifestações que não tem claro qual seria uma pauta efetivamente encaminhada? Qual que é a sua leitura? É um movimento que, como eu disse, tem uma identidade política, essa identidade é uma identidade nova, né, aquilo que a gente chama de direita, e, ao mesmo tempo, justamente por ser nova, ela ainda não se reconhece dentro dos partidos, das candidaturas tradicionais, né, e das formas pelas quais as pautas, normalmente políticas do Brasil, são discutidas, né? Então, nesse sentido, não é uma questão de movimento antidemocrático, né? Até agora, assim, não há uma pauta muito definida em termos de proposição de um novo regime político, né? Pode haver, no meio desses manifestantes, pessoas que são, infelizmente, né, favoráveis a um golpe militar, a uma intervenção militar, ou coisa parecida, mas não me parece que esse seja o sentimento mais amplo desses segmentos, né? Eu acho que o sentimento é de não reconhecimento daquilo que eles estão reivindicando, né? A questão das eleições, da apuração das eleições, o papel das Forças Armadas na validação aí dos resultados, no acesso ao código-fonte, e também a questão que vem se colocando aí nos últimos anos da censura, né, do banimento em redes sociais por parte de lideranças políticas e da sociedade civil desse campo ideológico que é a direita, que, como eu disse anteriormente, não havia essa representação e essa identificação de direita no cenário político brasileiro. Então, é preciso fazer uma acomodação, né? Senão a gente vai continuar nesse impasse e nessa troca de acusação que o Brasil vem sofrendo aí nos últimos anos, com o establishment político classificando essa nova tendência política como inconstitucional, fascista, golpista, né? E essas pessoas tentando pressionar o sistema político para se sentirem representadas nas suas pautas, que são bastante heterogêneas, dado também a heterogeneidade desse grupo do ponto de vista social. Professor, nos grupos de caminhoneiros estão circulando áudios que sugerem fechar as rodovias, além de resistir à ação policial. Se manifestar dessa forma é legal? Impedir o direito de ir e vir não acaba dando um motivo aí para uma ação mais enérgica das autoridades?
Eu vejo que essa radicalização acontece justamente quando as pautas não são de alguma forma respondidas, né? Ou seja, uma resposta a uma escalada da repressão e da coerção, né? Que dá mais motivos aos grupos talvez mais radicais, né, dentro desse movimento mais amplo, a se posicionarem e atraírem para si maior apoio, né? Assim como no passado as manifestações da esquerda também envolveram esse tipo de escalada, né, com depredações, com interrupção de rodovias e até mesmo agressões aí a pessoas da imprensa, a autoridades. Então, isso é mais ou menos natural, né, no sentido de quando numa sociedade democrática as tensões políticas, né, chegam num nível onde um lado, né, dessas tensões não se vê representado, ouvido, né, nas suas reivindicações por parte daqueles que estão no poder. Cristiano? Professor, eu por vezes me questiono se não seria o caso de algumas lideranças desse segmento da sociedade, de alguma forma, buscarem um encaminhamento dessas manifestações no sentido de abordarem uma pauta mais específica, mais concreta e mais factível. Eu vejo que, por vezes, a pauta ela acaba tendo alguns elementos que são impraticáveis, né, de uma forma geral, até justamente pelo que o senhor colocou, de não ter uma liderança efetiva. O senhor entende que teriam figuras expressivas de direita e tudo mais que poderiam ter esse papel de, eventualmente, enquadrar melhor essas manifestações no sentido de direcionar a certas pautas que possam ser alcançadas, ou o senhor entende que esse grupo ele acaba sendo, de alguma forma, de nenhuma forma passível de algum tipo de direcionamento? Eu acho que pode haver o direcionamento. O grande problema é que, normalmente, até aqui, aquelas lideranças, né, ou aquelas pessoas que acabam assumindo o papel de liderança, elas estão sendo reprimidas, né? Tendo aí, sendo presas, censuradas, tendo os seus ativos, né, econômicos congelados ou coisa parecida, né? Então, isso inibe o surgimento de lideranças e acaba fazendo com que o movimento justamente busque essa característica dispersa e descentralizada para pressionar o sistema político em torno dessas pautas, né? Agora, eu arriscaria dizer que uma das pautas que poderia, né, acalmar esses movimentos seria realmente o atendimento aí do pedido das Forças Armadas no acesso aí ao código-fonte, né? Porque me parece, exatamente porque a movimentação está sendo feita, né, em frente aos quartéis, me parece que essa população se sente representada pelas instituições das Forças Armadas, né, que não é nada estranho, porque nas pesquisas de opinião pública a respeito da legitimidade, da confiança que as pessoas têm em torno de instituições, as Forças Armadas sempre figuraram ali nas primeiras posições, com um alto grau de confiança por parte da população. Então, é natural, né, que uma vez que esse movimento não se sinta representado pelo Congresso, né, que está, por exemplo, interessado em discutir o aumento dos próprios salários, né, de outro, o Poder Executivo, que está aí nesse processo de transição, né, e o Judiciário, que está acionando, né, para reprimir esse movimento, né, eles acabam recorrendo a essa instituição, né, ou seja, uma vez que o pedido dessa instituição fosse atendido, eu imagino que boa parte desse movimento se sentiria satisfeito. Muito bem, nós conversamos sobre as manifestações que acontecem no Brasil com o professor e sociólogo do IBMEC de Belo Horizonte, Lucas Azambuja. Professor, obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.